Você conhece a lenda de Atlântida? Já falamos sobre isso aqui no canal. Segundo Platão, essa civilização existiu 9.000 anos antes de seu próprio tempo e possuía um grande poder naval no antigo mundo. Misteriosamente, essa ilha utópica desapareceu no mar em um único dia. Falar sobre civilizações antigas é um assunto que sempre fascinou as pessoas. Por isso, com o passar do tempo, inúmeros historiadores, escritores, cientistas e pesquisadores buscam descobrir se a Atlântida realmente existiu. O que poderia fazer submergir uma cidade inteira? Cada ruína encontrada no fundo dos oceanos nos lembra que nossos reinos, muralhas, templos e cidades, ao longo da história, por mais poderosos e resistentes que sejam, não são indestrutíveis. Grande parte da população mundial vive próxima de litorais. Será que as ruínas submersas de várias civilizações seriam uma advertência do nosso futuro? É exatamente sobre esse mistério que iremos falar hoje. Conheça agora 5 cidades submersas que realmente existiram. Número 1. Alexandria. Sob as águas azuis do mar Mediterrâneo, existe uma enorme civilização em ruínas, com deuses feitos de mármore caídos e colunas de templos partidos. Nos tempos antigos, Alexandria foi uma das cidades mais importantes do mundo e permaneceu como capital do Egito por 1000 anos. Nesta cidade estava localizado o farol de 130 metros de altura, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a famosa biblioteca com mais de 500 mil de papiros. Em uma ilha próxima da cidade, Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra costumavam se encontrar. Os historiadores acreditam que a causa da destruição dessa cidade foi uma combinação de fenômenos naturais, como terremotos e maremotos. Por mais de 1.200 anos, diversas joias, estátuas, objetos de cerâmica, moedas, templos e palácios estavam intactos no fundo do mar. Nas últimas décadas, os arqueólogos escavaram em terra e realizaram pesquisas submarinas. Só que as dificuldades são muitas, porque a moderna Alexandria foi construída sobre as ruínas da antiga. Número 2. Xicheng. Conhecida como a Atlântida Chinesa ou a Cidade do Leão, esse lugar foi construído entre os séculos 7 e 8 e era considerado um grande centro cultural, político e econômico da época. Em 1959, essa cidade foi inundada propositalmente para que um lago artificial fosse colocado no lugar, o famoso lago de Qiandao. Isso fazia parte de um projeto da barragem do rio Xin e quase 300 mil pessoas foram deslocadas. Hoje, ela está a 40 metros de profundidade e os primeiros resquícios desta cidade milenar foram encontrados no início dos anos 2000. Por meio de um sonar, os pesquisadores e arqueólogos encontraram arcos monumentais, estradas de pedra e templos tradicionais em perfeitas condições. A cidade estava quase intacta. Como explicar isso? Atualmente, a usina está praticamente inativa e o lago de Qiandao já não possui mais seu sentido como fonte de energia elétrica. Por isso, foi sugerido que o seu nível fosse baixado para trazer as cidades novamente à superfície. Infelizmente, por ela já estar debaixo d'água há mais de 50 anos, os especialistas acreditam que a cidade não resistiria à mudança do ambiente. Número 3. Thonis Herakleion. Durante muitos séculos, essa cidade egípcia foi considerada uma lenda, até que no ano 2000 ela foi descoberta pelo francês arqueólogo subaquático Dr. Frank Goddio e uma equipe do Instituto Europeu Underwater Archaeology. As ruínas dessa cidade perdida estavam a quase 10 metros abaixo da superfície do mar Mediterrâneo, perto de Alexandria. Vários artefatos foram recuperados e, para surpresa dos arqueólogos, eles estavam muito bem preservados. Essa cidade, repleta de mitos, foi enterrada pela areia e lama por mais de 1.200 anos. E apesar de toda a empolgação sobre a descoberta, um mistério sobre Thonis Herakleion ainda permanece questionável. Por que exatamente a cidade afundou?
A equipe do arqueólogo Goddio acredita que o peso das grandes construções sustentadas em uma região de barro e solo de areia podem ter feito a cidade afundar após um terremoto. Segundo o arqueólogo, pode levar mais de 200 anos antes que os cientistas descubram todos os segredos da cidade perdida. Número 4. Petrolândia. O Brasil também possui cidades submersas em sua história geográfica. No sertão de Pernambuco existe uma cidade chamada Petrolândia. Só que antes dela existia uma outra que foi inundada para dar início à construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga em 1988. Hoje, por causa do tempo seco e sem chuva, as águas dos reservatórios de Sobradinho, Itaparica e Xingó estão baixando e velhas construções aparecendo. Essa cidade é hoje uma das mais importantes da região e o único vestígio da antiga Petrolândia são os arcos da Igreja Sagrado Coração de Jesus, que surgiu no meio do Rio São Francisco. Ela continua inteira e resistente, apesar do tempo, assim como as escadarias que permanecem cobertas de lama. Número 5. Seftinga. Existe uma cidade holandesa chamada Seftinga, que possui uma história bastante peculiar. Por volta dos anos 1200, uma ampla faixa de pântano foi drenada para que a terra na região fosse ideal para a agricultura e criação de gado. Por muitos anos, esse local foi próspero e fértil, só que em 1570 houve uma inundação que dizimou todo o terreno e quase destruiu a cidade. Por sorte, ela permaneceu resistente ao desastre. 15 anos depois, ocorreu uma guerra na Holanda e então os inimigos destruíram um dique que barrava a água de um lago. Ele destruiu a cidade, deixando-a submersa e a transformando em um pântano de quase 4.000 hectares. Apesar das diversas tentativas de escavarem a cidade afundada, nenhuma foi bem-sucedida. Vários turistas visitam a região, mas ninguém pode entrar no pântano sem um guia, pois a maré costuma subir em questão de minutos e de maneira imprevisível, cobrindo a terra com uma profunda camada de água e barro. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu volto com muito mais para você aqui no Fatos. Até lá!